Bom dia. Hoje não consegui estar aí com vocês porque estou debilitada, mas as professoras Maria Helena e Michele estão com vocês. E aí eu fiz essa gravação, minha voz está um pouco anasalada, vocês me desculpem, mas acho que vai dar para entender bem, né? É, Nós vamos falar então sobre o cuidado de enfermagem à pessoa com doença arterial coronária. Então, as doenças cardiovasculares, elas são compostas por três tipos de doença. A doença arterial coronária, a doença cerebrovascular, né, que é o AVC, AVE, e a doença arterial periférica. Então, vocês já estudaram o AVE, né, com a professora Luciana, com a professora Melissa, e hoje nós vamos falar então da doença arterial coronária. Então, as doenças cardiovasculares, né, e a sua principal forma de apresentação, que é a doença arterial coronária, ela permanece então como uma das principais doenças do século XXI por sua morbidade e mortalidade. Então, a doença arterial coronariana, entre as doenças cardiovasculares, é a que traz, né, um índice de maior mortalidade entre essas doenças. Estima-se a prevalência de angina em 12 a 14% dos homens, em 10 a 12% das mulheres com idade entre 65 a 84 anos. Então, nos Estados Unidos, né, um a cada 3 adultos, né, isso em torno de 81 milhões de pessoas, tem alguma forma de doença cardiovascular, incluindo mais de 10 milhões de pessoas só com angina pectoris. Então, as doenças cardiovasculares, sem sombra de dúvida, é a primeira causa de mortalidade, né? Morbidade, que é a causa da doença, e mortalidade. Então, entre as doenças crônicas não transmissíveis, né? As cardiovasculares, as respiratórias, né? O câncer e o diabetes são responsáveis, então, por 71% de todas as mortes no mundo, estimando-se um total de 57 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. Então, desses óbitos, né, desses 57 milhões, 13 ocorrem prematuramente e a maioria em países de baixa e média renda. Eles consideram prematuramente abaixo de 70 anos, tendo em vista, né, que hoje as pessoas com 70 anos, elas vivem muito bem, né? Se considera o idoso, o realmente idoso, lá para 85, 90 anos. Então, por isso considera prematura com 70 anos de idade. Para vocês é demais, mas como a expectativa de vida cada vez é maior, então se considera uma morte prematura. E dentre essas doenças crônicas não transmissíveis, a principal causa, então, de morte são as doenças cardiovasculares, né? E depois vem os cânceres, as doenças respiratórias e crônicas e o diabetes, tá? Então, como eu já falei, dentre as doenças cardiovasculares, a primeira causa de morte é a doença arterial coronária. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre as artérias coronárias, né? Então, a gente tem aqui a aorta. A aorta, ela se divide em dois ramos principais, a coronária direita e a coronária esquerda. E a coronária direita, ela vai se dividindo em vários ramos, né, arteriais, interventricular, descendente posterior. A coronária esquerda se divide em circunflexa, marginal, descendente anterior, diagonal. Então, vocês vejam que cada ramo desse da coronária, eles vão irrigar uma parte do músculo cardíaco, tá? Então, só para lembrar que o músculo cardíaco, ele é irrigado,
né, no momento da diástole. Então, o coração contrai, né? Você tem a sístole, aí tem, eu vou mostrar daqui a pouquinho, aí tem a propagação da atividade elétrica dos átrios, né? Que é a despolarização atrial. Aí depois a gente tem a propagação da atividade elétrica nos ventrículos, né? Que é a despolarização ventricular. E a onda T, que é a parte que coincide com a fase de recuperação dos ventrículos, na repolarização ventricular. Então, é no momento da repolarização ventricular que as artérias coronárias irrigam o músculo cardíaco, tá? Aí vocês, quando a gente for falar no infarto, a gente vai ver que dependendo da artéria comprometida, a gente tem uma determinada região do miocárdio que vai sofrer necrose. Então, se eu tiver um infarto de circunflexa, de artéria circunflexa, eu tenho toda essa região aqui, que é irrigada pela circunflexa, né? Ela vai estar comprometida. Então, quanto mais alto for aqui, mais próximo à aorta for alguma obstrução, uma placa aterosclerótica, uma oclusão arterial, maior o comprometimento, a irrigação sanguínea dessa área do miocárdio será afetada. Mais para frente vocês vão ver isso. Então, vamos falar um pouco sobre a angina pectoris. Essa imagem, ela é bem sugestiva, porque muitas pessoas, quando têm a dor precordial intensa, elas dizem que parece que o peito está rasgando, né? Então, essa imagem é uma imagem que demonstra muito bem, né, o que pode ser uma angina pectoris, uma dor anginosa, uma dor precordial. Então, a angina em si, a angina pectoris, é a dor da isquemia miocárdica. Então, o que é a isquemia? A isquemia é a redução da oferta de oxigênio, né, ao tecido, a redução do fluxo de sangue a determinado tecido, com isso vai ter a redução dos nutrientes e do oxigênio. Então, a isquemia é a redução, né, desse fluxo sanguíneo e é a perfusão inadequada, que pode ser provisória ou permanente, podendo ou não haver lesão anatômica visível. Então, a angina é a dor da isquemia miocárdica, que é essa redução da perfusão sanguínea no músculo cardíaco. Ela é caracterizada por dor, pressão na região central do tórax, né? Por quê? Porque o fluxo de sangue coronariano para o músculo cardíaco ele é insuficiente. E aí, o que causa essa redução no fluxo sanguíneo ao miocárdio? Pode ser ocasionado, então, pela aterosclerose nas artérias coronárias, nas situações em que a necessidade de oxigênio se torna superior ao aporte oferecido, né? E a angina, então, ela acomete pessoas com doença arterial coronária, com comprometimento de pelo menos uma artéria coronária epicárdica, ou seja, essas artérias coronárias. Pode ter uma comprometida, pode ter mais de uma comprometida, né? Então, vocês viram aquele vídeo da Clínica Constantino, que aliás a gente só conseguiu, um vídeo, faz uma propaganda da clínica, mas a propaganda à parte, o mais importante é o conteúdo bastante didático que vocês viram ali naquele vídeo, e isso é importante para vocês entenderem todo o processo da doença arterial coronária, né? E aí a gente tem os tipos de angina, tem a angina estável, que é a síndrome clínica caracterizada por dor ou desconforto no tórax, no epigástrio, na mandíbula, ombro, dorso ou nos membros superiores, né? Desencadeada ou agravada com atividade física ou estresse emocional, com duração de 30 segundos a 15 minutos,
e atenuada pelo repouso ou nitrato. Então, a angina estável, ela tem uma característica, né? A dor anginosa, ela é muito semelhante em várias formas de apresentação da doença arterial coronária. Numa angina estável, numa angina instável, no infarto, a dor precordial existe. Mas na angina estável, essa dor que a gente diz é uma dor previsível, ou seja, ela vai ter um tempo de duração e vai melhorar. Por quê? Porque essa angina estável, ela é uma situação em que a gente não tem, assim, nenhuma instabilização de placa, não tem formação de trombo, a gente tem uma dor que vai ceder com o uso de nitrato, normalmente as pessoas usam nitrato sublingual, ou se elas fazem o repouso. Então, por isso que a gente diz que a angina estável, ela ela é previsível, ou seja, se começou a dor, a pessoa estava caminhando, estava subindo o morro, teve a dor, parou, sentou, pegou o seu comprimido de nitrato sublingual, colocou debaixo da língua, claro, sublingual, e daqui a pouco, uns minutinhos, né, vai aliviando essa dor. Então, essa é uma angina estável, tá? Ela tem uma duração de 30 segundos até 15 minutos e ela vai ceder com o repouso ou com o uso de nitrato. E ela, da onde que vem essa dor? Essa dor, né, ela é o desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e a demanda metabólica do miocárdio, né? Então, ela indica sempre a presença de isquemia miocárdica transitória. Então, previsível, transitória é a dor da angina estável. Tem um tempo de 30 segundos até 15 minutos, atenuada pelo repouso e pelo uso do nitrato ou pelo uso do nitrato, ok? Tem também a isquemia silenciosa. Algumas pessoas, principalmente idosos e pessoas com diabetes, elas têm a alteração, às vezes, da sensibilidade, elas têm, às vezes, uma neuropatia periférica no diabetes, os idosos, às vezes, têm uma redução, né, na sensibilidade, e, às vezes, essas pessoas, elas acabam tendo uma isquemia importante, às vezes até um infarto agudo do miocárdio, sem supradesnível de ST, que depois eu vou falar, e vão saber que tiveram esse infarto somente quando vão a um médico e fazem um eletrocardiograma. Nesse eletro vai aparecer, né, uma área de necrose, né? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas têm uma diminuição de sensibilidade à dor, né, por causa do diabetes, porque aí o idoso. Então, essa isquemia silenciosa, ela pode ocorrer sim, e as pessoas têm, então, às vezes até um infarto sem supra, e esse infarto só vai ser visto no consultório, quando fizer um eletrocardiograma. Outro tipo de angina é a de Prinzmetal. Angina de Prinzmetal, ela é devida a um vasoespasmo coronário súbito. O que é vasoespasmo? Vamos lembrar, vaso, né? Espasmo, uma contração. Então, uma contração súbita da artéria coronária, né, acaba fazendo uma isquemia importante, podendo ter até uma elevação transitória do segmento ST, que daqui a pouco eu já vou falar sobre o que é isso, mas pode ser prontamente revertido com nitrato sublingual ou a nitroglicerina venosa. Então, essa angina de Prinzmetal, a pessoa chega com uma dor intensa e a gente pensa em infarto agudo do miocárdio, mas depois, com a resposta rápida ao uso da medicação, ela se caracteriza como um vasoespasmo coronário. Então, é mais comum em homens de 45 a 55 anos de idade,
sendo associada ao tabagismo, né? Porque o tabagismo ele já reduz o lúmen do vaso, né? E também pode estar relacionado ao uso de cocaína. Tem várias pessoas que usam cocaína e vão parar na emergência com um vasoespasmo coronariano, até às vezes chegam a infartar. E a angina instável, ela faz parte, ela compõe a síndrome coronariana aguda e ela é definida pela ausência de evidências bioquímicas de danos miocárdicos. Ou seja, a angina instável, ela se caracteriza por uma dor anginosa prolongada, mais de 20 minutos, que pode acontecer em repouso e ela não cede com o uso de nitratos. Então, a angina instável, ela é uma situação que se classifica como uma síndrome coronariana aguda, mas que ela não vai ter alterações nas enzimas cardíacas, no que a gente chama de biomarcadores cardíacos. Então, ela não tem essa alteração, mas ela é uma dor importante. A gente vai ver que ela tem um tratamento praticamente muito parecido com o do infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. E o eletrocardiograma na angina instável, ele pode estar normal ou alterado. E pode estar associado, então, a umas alterações nessas que elas vão sugerir a isquemia miocárdica. Então, a diferença entre angina estável e angina instável. A angina estável, a dor é previsível, ela dura de 30 segundos a 15 minutos, ela cede com o repouso ou com o uso do nitrato. A angina instável é uma dor que ela é superior a 20 minutos, ela não cede com repouso e muitas vezes também não cede com nitrato. Então, ela é uma dor mais prolongada e por isso a angina instável, ela exige que a pessoa vá a uma emergência, que ela seja atendida, fica internada, né, para fazer o tratamento, ela vai se caracterizar como uma síndrome coronariana aguda. E aí a gente vai ver um pouquinho da fisiopatologia, né, da doença arterial coronária. Ela é causada, então, pela doença aterosclerótica. E aí a gente vai ver, né, que ocorrem obstruções significativas em algumas artérias coronárias, né? E isso vai fazer o quê? Com que haja diminuição da oxigenação para o miocárdio. E por quê? Porque o miocárdio ele retira grande quantidade de oxigênio da circulação coronariana, né? Então, quando há um bloqueio, né, nesse fornecimento de oxigênio para o músculo cardíaco por causa de alguma obstrução na artéria coronária, né, a gente vai ter então a isquemia. E quando essa doença vai se tornar sintomática, quando essa formação de placa de ateroma, né, ela estiver comprometendo pelo menos mais de 75% do vaso e ela tiver alguma estabilização nessa placa de gordura e formando o trombo branco ou trombo vermelho, né, que é o coágulo. Então, aqui a gente vê o processo da aterosclerose, né? Aqui a gente vê, então, começa as células espumosas, as estrias gordurosas, aqui começa a juntar essas células espumosas, a estria gordurosa, depois já tem uma lesão intermediária, aí já forma um ateroma, uma placa fibrosa, e aqui já tem uma lesão bem grave, complicada, por quê? Porque já houve uma ruptura, tá? Então, aqui a gente vê um vaso, uma placa ateromatosa, e essa placa, ela vai
diminuindo o lúmen do vaso, né? Então, aqui eu passei um pouquinho rápido. Aqui está a luz do vaso e essa placa ela vai diminuindo essa luz do vaso. E aqui o sangue vai passar, então, com mais dificuldade, né? Aqui eu trago, então, uma imagem que é então, o lúmen do vaso normal, camada adventícia, camada média e camada íntima. Aqui a gente tem a formação de uma placa de ateroma, uma aterosclerose assintomática. Então, isso aqui a gente começa a formar essa placa de ateroma, às vezes lá na infância, na adolescência, né? Aqui a gente tem uma placa estável, então aqui é o que acontece na angina estável, né? Ocorre existe uma placa de ateroma, né? E às vezes, então, a pessoa está fazendo atividade física, teve um estresse emocional e aumenta a frequência cardíaca, aumenta a necessidade de oxigênio e às vezes, então, por isso que essa pessoa vai ter uma redução do fluxo de sangue oferecido ao miocárdio e vai sentir aquela dor anginosa. Aí faz o repouso ou usa um nitrato sublingual que promove um vasodilatador sublingual, ele vai promover a vasodilatação e o fluxo sanguíneo vai ser restabelecido e essa angina estável, então a pessoa vai melhorar da dor. Claro que depois ela vai procurar uma consulta para avaliar o grau de obstrução e para ver qual o tipo de tratamento que essa pessoa precisa ter. Aqui embaixo, nesses 3 exemplos, aqui tem 3 exemplos que eles correspondem à síndrome coronariana aguda. Então, aqui a gente tem nessa primeira imagem uma angina instável. Então, a gente viu que a angina é instável, a dor é intensa, ela pode iniciar mesmo em repouso, ela não cede com repouso ou com uso de nitrato sublingual, ela é uma dor bastante intensa. Por quê? Porque aqui o que está ocorrendo? Essa placa de ateroma, essa placa aterosclerótica, tá? Ela rompeu. E aí, quando ela rompe, começa a vir uma agregação plaquetária. Então, essa agregação plaquetária, ela forma aquilo que a gente chama de trombo branco. Então, aqui a gente tem um grau mais comprometido de isquemia, né? O fluxo de sangue vai estar reduzido e exige um tratamento, né? A ida numa sala de emergência, fazer eletrocardiograma, fazer exames, porque aqui a gente tem uma alteração importante no fluxo sanguíneo do miocárdio. Nessa segunda imagem, a gente tem um infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST, que eu já vou falar sobre isso para vocês, mostrar um eletro. E aí a gente tem a ruptura da placa, teve um pouco de agregação plaquetária e teve a formação de um pequeno trombo, mas não foi o suficiente para ocluir totalmente a luz do vaso. Então, esse é o infarto sem supra do segmento ST. Ele é um infarto, mas é um infarto menor do que o infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST. Então, nessa situação aqui, há um rompimento dessa placa aterosclerótica, né? E a formação de um coágulo que obstrui, que oclui totalmente a luz desse vaso. Então, aqui nessa situação, a gente tem um infarto agudo do miocárdio mais grave. Aqui nessa situação, a gente vai precisar que essa pessoa vá para uma sala de hemodinâmica, faça um cateterismo e faça uma angioplastia para que possa se abrir essa luz do vaso.
Nessa situação do infarto sem supra e na angina instável, não há necessidade de ir correndo para uma sala de hemodinâmica, porque o tratamento, o coágulo, ele não obstruiu totalmente o vaso, né? E aqui a gente tem um trombo branco. Então, o que acontece? Nessas duas situações, a pessoa vai ficar internada, vai usar antiagregação plaquetária, antiagregante plaquetário para evitar essa formação, aumento da agregação plaquetária, vai usar heparina para diminuir essa formação de coágulo, mas não precisa sair correndo para uma sala de emergência, tá? Em algumas situações onde o infarto, a condição clínica da pessoa é mais instável, aí vai para uma sala de hemodinâmica, claro, mas não tão imediatamente quanto no infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Aqui eu vou pedir para a professora Helena e professora Michele passarem para vocês esse vídeo de aterosclerose, tá? E aí, então, depois eu vou continuar a falar, né, sobre a nossa aula. Então, eu vou aguardar um pouquinho elas passarem o vídeo e em seguida eu retorno. Então, vocês viram, né, como que se forma essa placa, né, e como que ocorre um infarto agudo do miocárdio, ou um infarto cerebral, ou numa artéria periférica, né, então vocês viram no vídeo toda a formação da placa e a instabilização dessa placa com o rompimento e formação de coágulo, que é o que acontece no caso da nossa aula, no infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Então, aqui a gente vai ver um eletrocardiograma. Vocês vão ter eletrocardiograma, síndrome coronariana aguda, tudo na quinta fase. Mas não tem como a gente falar de doença arterial coronária sem falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente tem um eletrocardiograma, aqui a gente tem a onda P. A onda P, então, é a propagação da atividade elétrica nos átrios, né? É onde começa a contração atrial, que se chama, a contração é a despolarização atrial. Aqui a gente tem o segmento PR, tá? E aqui a gente tem o complexo QRS, que coincide, então, com a propagação da atividade elétrica nos ventrículos, né? Que seria a despolarização ventricular. Aqui a gente tem o segmento ST, tá? Vocês vejam que ele é uma linha de base reta. E aqui a gente tem a onda T. Então, a onda T é aquela fase de recuperação dos ventrículos, é a repolarização ventricular. É aqui que as artérias coronárias, né, vão encher, né, ou vão ofertar o sangue para o músculo cardíaco. É aqui que o músculo cardíaco nessa fase que o músculo cardíaco se irriga de sangue proveniente das artérias coronárias. Então, aqui a gente tem a despolarização atrial na onda P. No complexo QRS, a gente tem a despolarização ventricular. E aqui na onda T, a gente tem a repolarização ventricular, tá? Então, eu acabei de falar infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. O que acontece? Vocês vão ver que esse segmento aqui, que é retinho, no infarto agudo do miocárdio com supra, ele vai estar aumentado, tá? Então, eu vou mostrar aqui um eletro. Aqui está o elétron, onda P, QRS, aqui e a onda T está aqui, ó. Então, vocês vejam que esse segmento ST, que era para estar retinho aqui nessa linha de base, ele está elevado. Então, aqui eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST. Aqui são as derivações precordiais. Para cada derivação, a alteração sugere infarto em determinada artéria, tá? Então, aqui a gente tem
o supra de ST, aqui a gente tem de novo, aqui em outra derivação aparece, aqui em AVL aparece, aqui em V2 aparece também, tá? E aqui em V3, e aqui em V6, né? Então, esse é o supradesnivelamento do segmento ST. Aqui, então, falar um pouquinho da síndrome coronariana aguda, já falei para vocês, né? Que ela tem a síndrome coronariana aguda sem supra, que é a angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supra, e a síndrome coronariana com supra do segmento ST, que é o infarto com supra do segmento ST. Então, essa diferenciação é fundamental, né? Por quê? Porque no infarto agudo do miocárdio com supra-DST sempre vai ter que ter uma reperfusão miocárdica o mais rápido possível, seja na forma de trombolítico ou de angioplastia primária. A gente sabe que a angioplastia é o melhor tratamento. Então, o que causa essa síndrome coronariana aguda? A instabilização da placa aterosclerótica, que vocês viram, ela rompe, forma trombo branco ou forma trombo vermelho, né? Outra forma é a progressão de lesão aterosclerótica, que daí ela vai tornando o vaso, diminuindo a luz do vaso, ou aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio. Desculpa, veio a tosse. Então, nessas três situações, a gente vai ter, né, pode ter desencadeado a síndrome coronariana aguda. Então, eu falei já sobre a angina instável, né? A angina instável, então, é essa dor pré-cordial que dura mais de 20 minutos, pode surgir em repouso, o eletrocardiograma pode ter alguma alteração ou não, e ela vai ter os biomarcadores ou as enzimas cardíacas, as enzimas ou os biomarcadores para necrose miocárdica, eles não vão estar elevados. No infarto agudo do miocárdio, sem supra de ST, a gente que também compõe a síndrome coronariana aguda, sem supra de ST, ele vai ter também a dor pré-cordial, né, com mais de 20 minutos, que também não cede com repouso com nitrato. O eletrocardiograma ele pode ser alterado ou não. Então, até aqui ela está igual a angina instável, professor. E o que vai diferenciar um infarto agudo do miocárdio sem supra do desnível do segmento ST de uma angina instável? É a presença de biomarcadores cardíacos elevados, ou seja, aquelas enzimas cardíacas elas vão estar aumentadas. Então, quando a pessoa chega na emergência com uma dor pré-cordial intensa, uma dor pré-cordial que não cede com repouso, que não cede com nitrato, que já está doendo há mais de uma hora, ela vai fazer um eletro. Primeira coisa, fazer um eletro. Eletro não deu uma alteração significativa de segmento ST aumentado. Essa pessoa está tendo uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Vamos dar medicação para ver se alivia e vamos coletar sangue para verificar os biomarcadores cardíacos, para verificar a troponina, para verificar CKMB, né, mioglobulina e os marcadores assim mais específicos que tem a troponina ultrassensível, que ela fica pronta em 1 ou 2 horas, eles que vão determinar se essa pessoa está tendo uma angina instável ou um infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST. Se as troponinas vierem normais, essa pessoa está tendo uma angina instável. Se as troponinas estiverem aumentadas, essa pessoa está tendo um infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST, tá? Provavelmente vocês já viram, já ouviram sobre alguém que foi para a emergência com dor pré-cordial, ele está esperando o resultado das enzimas.
esse resultado das enzimas é para verificar se é um infarto agudo do miocárdio sem supra ou se é uma angina instável. Então, quando a troponina der resultado positivo, indica infarto agudo do miocárdio sem supra. Quando o resultado da troponina for negativo, indica angina instável, ok? E a síndrome coronária aguda com supra do segmento ST? O infarto agudo do miocárdio com supra, ele ocorre quando tem uma oclusão total da artéria coronária. Então, ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo, os níveis de oxigênio caem, tá? E aí vai iniciar um metabolismo anaeróbio no miocárdio, com liberação de lactato e redução do pH. E aí vai ocorrer a destruição celular, tá? Então, no infarto com supra, há uma obstrução total do lúmen, da luz da artéria, como vocês viram no vídeo e naquela imagem que eu mostrei, tá? Então, no eletrocardiograma, as alterações vão mostrar o supradesnivelamento do segmento ST, tá, gente? Tá? Então, vai mostrar esse supradesnivelamento. Então, ocorre uma obstrução completa da artéria coronária, né? A ruptura da placa. Rompeu a placa, fez hemorragia, formou um trombo e ocluiu totalmente a luz do vaso. Então, necessita imediata terapia de reperfusão, por meio, então, da angioplastia ou do angioplastia coronária com o uso de stent farmacológico, ou se não tem uma sala de emergência disponível, uma sala de hemodinâmica disponível, se não tem esse tipo de tratamento nesse hospital e vai levar o transporte dessa pessoa para outro hospital, vai levar mais de uma hora e meia, então se faz o trombolítico ou fibrinolítico, né? Que é aquela medicação que vai tentar desmanchar esse coágulo. Então, quanto mais cedo se aplica o trombolítico ou fibrinolítico, mais chance de dissolver esse coágulo, tá? Então, assim, o tratamento, então, se diz aqui em cardiologia, tempo é músculo. Então, quanto mais cedo a pessoa chegar numa sala de emergência, numa unidade de atendimento cardiológico, mais chance de diminuir a área de infarto, ou seja, aquela área infartada onde teve a necrose do músculo cardíaco, aquela área ela não vai reverter, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, que teve uma oclusão total da artéria. Olha só, toda essa região vascularizada aqui por essa artéria, ela entrou em necrose. Então, o que se faz, né? Por que o tempo tem que ser rápido para a gente reduzir ao máximo essa área de necrose? Então, quanto menos tempo ficar sem perfusão esse músculo cardíaco, menor a área de necrose. Por isso que quanto mais rápido a pessoa chega no hospital e é atendida, é feito a reperfusão com a angioplastia, padrão ouro, o melhor tipo de tratamento, ou se não tiver, pode fazer com um trombolítico ou fibrinolítico, é a chance que se tem de reduzir, né, evitar que essa área de necrose seja aumentada. Então, quanto menos tempo se deixar esse miocárdio em necrose, claro, melhor o resultado, né, do tratamento. Aqui eu mostro os biomarcadores, né, de necrose miocárdica, as enzimas. Então, a CKMB massa, ela vai aumentar de 3 a 6 horas, as troponinas de 4 a 8 horas, a mioglobina
de 1 a 2 horas. Dessas, a troponina ultrassensível é o melhor marcador, é a melhor enzima que vai traduzir essa necrose miocárdica. Então, são exames importantes para serem feitos na sala da emergência de cardiologia. Considerações, então, na síndrome coronariana aguda. O primeiro exame a ser realizado é o eletrocardiograma. Ele deve ser realizado em até 10 minutos. Então, enfermeiros que estão fazendo a classificação de risco, o paciente chegou com dor precordial importante, mais de 20 minutos de dor, não cede com repouso, já encaminha esse paciente para fazer um eletrocardiograma. Se esse eletrocardiograma tiver com padrão de supradesnível do segmento ST, é o indicativo do tratamento imediato para o infarto. Então, sala de hemodinâmica, angioplastia, ou não vai levar mais de 1 hora para se fazer isso, já se faz um trombolítico e depois em um segundo momento, né, ali no outro dia, se não for possível fazer no mesmo, aí se faz depois uma angioplastia de resgate. Então, o tratamento da reperfusão no infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ele deve ser realizado em até 12 horas do início da dor precordial para que ele tenha um melhor resultado. Então, quanto menos tempo de isquemia, né, menor a área de necrose, nesse caso do infarto agudo do miocárdio com supra de ST, tá? Na síndrome coronariana sem supra de ST, por angina instável ou infarto sem supra, o eletro pode se apresentar normal. Tá? Então, eu só vou fazer um resuminho aqui para vocês. Angina estável, a dor precordial, ela dura de 30 segundos a 15 minutos, ela cede com o repouso ou com o uso de nitratos, ela é uma dor previsível, né? Nas síndromes coronarianas agudas, a gente tem a síndrome coronariana aguda sem supra, que é a angina instável, e o infarto agudo do miocárdio, sem supra. Qual a diferença entre angina instável e infarto agudo do miocárdio, se ambos têm uma dor precordial acima de 20 minutos, que não cede com repouso? O que caracteriza, o que diferencia um do outro? O que diferencia é que o infarto agudo do miocárdio sem supra tem os biomarcadores de necrose cardíaca aumentado e a angina instável não tem biomarcadores de necrose cardíaca aumentado. Eles vão estar normais. E temos a síndrome coronariana aguda com supra de segmento ST. Então, o infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST é uma situação onde tem a oclusão total do vaso e precisa de uma intervenção imediata. Tá? Então, primeiro tratamento, padrão ouro, angioplastia coronária. Primeiro se faz o cateterismo para fazer o diagnóstico e em seguida o tratamento com a angioplastia. E se não tiver disponível uma sala de hemodinâmica para se fazer essa angioplastia, se faz o trombolítico ou fibrinolítico, tanto chamam trombolítico ou fibrinolítico, tanto faz, para tentar então reduzir essa área de infarto, essa área de necrose, tá? Aí, quais são os fatores de risco da doença arterial coronária? Tem os fatores não modificáveis, sexo, idade, história familiar positiva. Então, aqui, gente, é bem importante que a história familiar ela se constitui um risco significativo, um risco agravante, quando há ocorrência de doença arterial coronária prematura em parente de primeiro grau. Então, assim, homem que teve doença coronariana importante com uma idade menor de 55 anos, ou mulher com menos de 65 anos. Então, aqui é importante dizer assim, ó, paciente, vocês estão fazendo
o histórico de enfermagem. E você tem parentes de primeiro grau com doença arterial coronária? Aí a pessoa diz assim, o meu pai teve um infarto agudo do miocárdio com 50 anos. Opa, homem com idade menor de 55 anos. E a minha mãe, ela teve morte súbita com 60 anos. Outro fator de risco super importante, porque mulher com menos de 65 anos. Então, a história familiar é positiva ou significativa se ao parente de primeiro grau, homem, tiver tido a apresentação de doença arterial coronária com menos de 55 anos e mulher com menos de 65 anos. Meu pai teve um infarto com 70 anos. A minha mãe teve com 82. Não é uma história familiar positiva, tá? Tem a história familiar, mas ela não é significativa para desenvolvimento da doença arterial coronária precocemente. Os fatores de risco modificáveis, hipertensão, pode ser controlada, DM também, dislipidemia, a obesidade, o sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, tabagismo e fatores psicológicos. E aí, quais são os fatores associados à angina típica? O esforço físico, ele aumenta a demanda de oxigênio do miocárdio e ele pode precipitar um ataque cardíaco. A exposição ao frio pode causar vasoconstrição e aumentar a pressão, e com isso aumenta a demanda de oxigênio para o miocárdio. O estresse ou qualquer situação que provoque emoção. Vocês nunca ouviram falar, o meu pai foi assistir um jogo de futebol na Copa do Mundo, ficou tão emocionado e teve um infarto, né? Às vezes um tio, um parente, a gente já ouviu falar. A angina instável não está associada aos fatores mencionados acima, porque ela pode ocorrer em repouso. Então, a angina instável, claro que o estresse, a exposição ao frio, o esforço físico podem desencadeá-la, mas ela pode ser desencadeada no repouso, tá? As manifestações clínicas, então, vai desde uma indigestão leve, sensação de sufocação, de peso na parte superior do tórax, né? A dor pode estar acompanhada de sensação de fraqueza, dormência nos braços, mãos e punhos. Pode dar falta de ar, palidez, sudorese, tontura, náusea e vômito. Muitas vezes as pessoas têm problema cardíaco e têm náusea e vômito associado. Essa angina ela vai ceder com o repouso e com o uso dos fármacos, né? As mulheres podem ter sintomas diferentes de homens, às vezes as mulheres têm mais dor nas costas, não é uma dor totalmente localizada na região precordial, né? E às vezes não é bem caracterizada, não se dá devida atenção para essa dor e a mulher pode estar infartando. Pessoas com diabetes podem não ter a dor intensa, né? E pode ter aquela isquemia silenciosa. Há algumas características de sintomas que devem ser cuidadosamente investigadas, né, para orientar a probabilidade de presença de angina. Isso aqui é bem importante, gente, a avaliação da qualidade da dor. Como é que é essa dor? É constritiva, em aperto, peso, opressão, desconforto, queimação, pontada. As pessoas podem falar uma ou até mais de uma dessas formas de apresentação, se ela irradia ou não, ela irradia para membros superiores, direito, esquerdo ou ambos, irradia para o ombro, para a mandíbula, para o pescoço, para o dorso, para a região epigástrica. E quais são os fatores desencadeantes? O esforço físico, a atividade sexual, a posição do corpo, a alimentação, a respiração, algum componente emocional ou ela surgiu espontaneamente? A localização é aqui no precórdio, ela é retroesternal. A retroesternal, a pessoa diz que é a dor lá bem profunda,
profunda, parece assim, bem lá no fundo do peito. No ombro, epigastro, a dor cervical, a dor só na metade do tórax, no hemitórax, na região dorsal, nas costas. Dura segundos, minutos, horas, dias, né? Quais são os fatores de alívio? O repouso alivia, o uso de nitrato sublingual, algum analgésico, a alimentação, um antiácido, a posição, às vezes a apneia, né? Porque quando respira dói, quando para um pouquinho de respirar, a dor também cede, né? Tudo isso é importante para caracterizar. Por quê? Porque a dor precordial, a dor torácica em si, não é só a dor precordial, a dor torácica, ela pode ser um problema cardíaco, ela pode ser um problema pulmonar, né? Então, pode ser um problema muscular, é difícil de caracterizar, por isso que a gente tem as salas de dor torácica nas emergências dos hospitais com avaliação, né? Que é bem importante, os grandes hospitais. Quais são os sintomas associados? Sudorese, ai, dá um sudor, fico suando de dor, náusea, vômito, palidez, dispneia, hemoptise, presença de secreção brônquica com sangue, tosse, uma pré-síncope ou síncope. Então, é super importante essa caracterização dessa dor pré-cordial. Aqui a gente fala um pouco sobre as considerações gerontológicas, tá? Que por exemplo, assim, no idoso, eles podem apresentar esses sintomas típicos, porque as respostas dos neurotransmissores devido ao envelhecimento, elas podem estar diminuídas. Por isso que às vezes pode ter até uma isquemia silenciosa. Pode ter dispneia, pode ser, então, como elas podem ser muito atípicas, a gente sempre indica, assim, essas dores que essa pessoa seja avaliada, que ela use a medicação e se avalia a resposta, né, dessa pessoa idosa, tá? Os exames diagnósticos. Então, quais são os exames que vão ajudar no diagnóstico da doença arterial coronária? O eletrocardiograma, exames laboratoriais, né, as enzimas, creatina, quinase, CKMB, CKMB+, e assim por diante. O teste ergométrico, né, que é o teste de esforço, o ecocardiograma de estresse, né, para verificar se tem algum comprometimento no músculo cardíaco, a ressonância magnética do coração, a cintilografia do miocárdio, tá? A angiotomografia das coronárias, o cateterismo cardíaco que vocês viram, né? Então, o cateterismo ou a cinecoronariografia ou angiografia coronária é esse exame que vai verificar, né, que numa sala de hemodinâmica, o cateterismo, para verificar qual artéria ou quais artérias têm o comprometimento, tá? Então, esses exames são bem importantes. Quais são as complicações da doença arterial coronária, né? A pessoa pode ter arritmia, parada cardíaca, né? Distúrbios na condução dos impulsos elétricos do coração. Isso pode levar a uma arritmia grave, né? E até uma parada cardíaca, tá? O infarto agudo do miocárdio, que daí vocês viram, né? Pode fazer uma necrose importante do miocárdio. Tudo isso é importante, né? Que a gente avaliar, porque essas complicações são muito significativas. Ou até a pessoa pode ter a morte súbita. O edema agudo de pulmão, que pode ocorrer, né? A pessoa pode ter uma insuficiência cardíaca ou uma doença de válvula e pode levar ao edema agudo de pulmão. Um infarto agudo do miocárdio que pode levar a uma insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca, daqui a pouco vocês já vão ter aula sobre
essa doença que também é grave, um choque cardiogênio, então um infarto agudo do miocárdio pode levar a uma incapacidade do músculo cardíaco de fazer um débito adequado, né? Então, tudo isso é importante, se essas complicações são importantes, tá? Qual é o tratamento medicamentoso, né? Tratamento medicamentoso, então ele vai melhorar, vai auxiliar no controle dos fatores de risco, né? Diminuindo a demanda de oxigênio do miocárdio, aumentando o suprimento de oxigênio. Então, tudo isso vai melhorar, então, os procedimentos de reperfusão da artéria coronária para restaurar o suprimento sanguíneo do miocárdio. Isso é importante, né? Quais são, então, os medicamentos? A nitroglicerina EV, né, o nitrato sublingual, promove, então, a venodilatação, reduzindo o retorno venoso, o consumo de oxigênio pelo miocárdio, traz, então, o alívio da dor anginosa. Ele alivia esses nitrato sublingual, ele pode aliviar a angina em aproximadamente 1 minuto. E quais são os efeitos colaterais? Rubor facial, cefaleia pulsátil, hipotensão e taquicardia. Por quê? Porque ele promove, então, a venodilatação, não só das artérias coronárias, né? Do músculo cardíaco. Ele vai promover de várias regiões do corpo. Os agentes bloqueadores beta-adrenérgicos, que reduzem o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, eles vão diminuir a ativação simpática, vão diminuir, então, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a contratividade miocárdica. Como efeitos colaterais, os beta-bloqueadores eles podem gerar vasoconstrição, pessoas que têm depressão importante, às vezes pode piorar um pouco, e fadiga, tá? Então, depois tem o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, o AAS, ele é um antiagregante plaquetário. Ele é muito utilizado, né, para impedir a ativação plaquetária. Ele deve ser usado regularmente, então, para evitar a formação do trombo por plaqueta, o trombo branco. As estatinas, elas vão auxiliar, né, para o controle dos níveis séricos de LDL colesterol. E então, se pessoas que têm níveis altos de colesterol total, de LDL, né, que não baixam, né, com atividade física, com controle da alimentação, essas pessoas têm indicação de usar as estatinas, tá? Os agentes bloqueadores de canais de cálcio, que vão promover a vasodilatação periférica, eles têm, então, efeito colateral a hipotensão, o edema de membros inferiores, o rubor facial e a cefaleia, né? O clopidogrel ou ticlopidina, que é o antiagregante plaquetário, que é usado, então, em pacientes que têm alergia à aspirina, e também se usa quando se faz a dupla agregação plaquetária, a dupla anti-agregação, porque se eu fizer dupla agregação plaquetária, eu vou fazer um trombo enorme, né, de plaquetas. Então, é a anti-agregação plaquetária. Dupla antiagregação plaquetária se faz, né, quando se usa também o stent na angioplastia, quando a pessoa está com angina instável, quando está com infarto sem supra, né, se faz essa antiagregação plaquetária. A heparina, que é usada também, né, para evitar a formação de coágulos sanguíneos, para o tratamento de infarto de pacientes com angina instável e diminuir a ocorrência, então, de infarto agudo do miocárdio, tá? Aqui tem a intervenção coronária percutânea.
a angioplastia coronária, que vocês viram no vídeo, né? Então, aqui a gente tem a colocação de um stent, então aqui se tem um catéter balão, esse catéter vai empurrar essa obstrução para a camada íntima do vaso, depois esse stent vai ficar posicionado para evitar que ocorra um vasoespasmo. Por isso se faz usar antiagregantes plaquetários, porque isso é um processo, vai ter um processo inflamatório na hora quando se faz angioplastia, se coloca o stent, por isso é importante se manter essa antiagregação plaquetária para evitar a formação de trombo branco. Outro tipo de tratamento é a revascularização do miocárdio, que é a cirurgia, né, de revascularização do miocárdio. Então, nesse caso aqui, a cirurgia de revascularização do miocárdio, também chamado de bypass cardíaco, se faz então uma ponte, né? A gente fala ponte de safena, ponte mamária. Então, o que é esse bypass cardíaco, essa cirurgia de revascularização do miocárdio? Consiste, então, na colocação de artéria, se for artéria mamária, ou de veia, né? Principalmente a veia safena, né? Para fazer um desvio pela artéria coronária bloqueada. Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui dessa imagem. Aqui está a artéria aorta. Então, aqui se pegou uma parte da veia safena e se colocou, né, na artéria, na aorta, e ele vai até após a obstrução. Então, esse aqui é uma ponte, por isso chama ponte, porque aqui tem uma obstrução, e então, com essa ponte, essa parte aqui do músculo cardíaco vai continuar sendo irrigado. Dessa forma aqui também, nesse outro exemplo, em outra artéria, também tem a obstrução, a ponte vai levar o sangue abaixo, sempre abaixo da lesão, né, para que esse músculo cardíaco continue sendo irrigado. Aqui foi feita a ponte com a artéria mamária, tá? Então, essa é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Hoje se faz menos cirurgia de revascularização do miocárdio, porque as angioplastias resolvem muitas obstruções importantes também. Quais são os diagnósticos de enfermagem? Dor aguda, né? Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, débito cardíaco diminuído, risco de débito cardíaco diminuído, risco de pressão arterial instável, a própria pressão arterial instável, controle ineficaz da saúde, e tem também as pessoas que têm uma disposição para o controle de saúde melhorada, essas pessoas que querem se cuidar melhor para ter mais saúde, né? Depois de um infarto tem que mudar, se não mudou antes, tem que mudar depois os hábitos para evitar a recorrência de infartos. Quais são os cuidados de enfermagem? Avaliar as características da dor no peito e sintomas associados, avaliar a respiração, pressão sanguínea, frequência cardíaca em cada episódio de dor torácica, administrar terapia com oxigênio se a saturação de oxigênio estiver abaixo de 90, tá? Ou de 90 não, depende do paciente. Antes se fazia oxigênio para todo paciente que estava com pré-cardialgia. Hoje se faz assim, dependendo da demanda do paciente, normalmente abaixo de 94, aí se faz oxigênio suplementar, né? Abaixo de 94, 92, depende da condição do paciente. Fazer um eletrocardiograma cada vez que a dor torácica se apresentar ou se ela estiver persistente, para evidenciar um infarto, monitorizar a resposta do tratamento medicamentoso, respondeu, a dor aliviou, colocou nitrato sublingual, a dor aliviou, né? Fez morfina, a dor aliviou. Então, a gente precisa sempre avaliar, identificar junto ao cliente as atividades que provocam a dor, promover um ambiente confortável e silencioso para o paciente e família, oferecer assistência de maneira calma e eficiente, de modo a reconfortar o paciente até que essa dor, esse desconforto desapareça. As pessoas que têm
infarto agudo do miocárdio, que tem muito medo, né, de morrer, porque é toda uma simbologia do coração como centro da vida, e aí as pessoas têm muito medo, né, de ter um infarto e de morrer, mas com certeza, né? Esclarecer o paciente acerca do plano terapêutico, ajudar o paciente a identificar seus próprios fatores de risco, ajudar o paciente a estabelecer um plano para a modificação dos fatores de risco, providenciar a orientação nutricional ao cliente e família, esclarecer o paciente e família sobre os medicamentos que deverão ser tomados após a alta hospitalar. E aí, quais são os pacientes que apresentam quadro de angina, eles temem que essa dor possa levar a um infarto agudo do miocárdio ou morte. Então, nós temos que elaborar, informar ao paciente sobre o tratamento, as formas de prevenir a dor, o progresso da doença. Então, elaborar cuidados de orientação para deixar essa pessoa mais tranquila e ao mesmo tempo que ela possa perceber, né, que precisa se cuidar, que precisa tomar medicação, que precisa identificar a dor, né, como que essa dor, buscar assistência médica hospitalar, de enfermagem, assim, que tem essa dor. Estar atento aos pacientes que recebem heparina em seu tratamento, porque ele é um anticoagulante, evitar as injeções intramusculares, lesões teciduais que podem ocorrer, equimoses, trauma, queda. Então, tudo isso é importante. Então, o cuidado com os medicamentos, o enfermeiro sempre tem que ter esse cuidado, né? Quais são as ações desse medicamento, né? Então, dependendo da ação do medicamento, os cuidados vão ser prescritos, né? E quais são os resultados esperados com cuidado de enfermagem? Conhecer os sintomas, empreender a ação imediata, procurar assistência quando a dor persistir, relatar a ansiedade diminuída, expressar a aceitação do diagnóstico, não exibir sinais e sintomas que apresentem ansiedade, compreender a maneira de evitar as complicações, descrever o processo da angina, a pessoa saber reconhecer a sua dor, com que ela cede, como que ela é desencadeada, exibir biomarcadores cardíacos normais, né, que a gente vê que está reduzindo aquela área de isquemia, tomar medicamentos conforme a prescrição, manter as consultas de rotina e implementar planos para reduzir os fatores de risco. Bom, gente, então essa é era o que eu tinha para falar para vocês sobre a doença arterial coronária e depois eu posso então tirar as dúvidas de vocês junto com a professora Maria Helena e com a professora Michele, tá? Um abraço a todos vocês.